Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui com a nossa escola bíblica, né? Comumente fazemos, apresentamos o material que nós estamos usando, que é as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que traz por tema a carreira que nos está proposta hoje. O propósito é de nós fazermos a lição de número 11, né, a antepenúltima lição de número 11. Depois temos só mais duas, lição 12 e 13. Quem é assinante da lição digital já recebeu a próxima lição, que está interessantíssima, muito boa. E nós demos aí uma mudada, não na questão, mas na mudada nós mudamos os materiais, então, Bíblias, novas versões, a lição que acompanha, o livro que acompanha a lição, que é muito bom. Você tem um assunto mais estendido, um pouco mais aprofundado, Está aqui a foto do nosso pastor Osiel Gomes, que é o comentarista desta lição. Se você puder adquirir, é muito bom que você o tenha, Então nós temos aqui alguns livros, não dá para colocarmos muitos, porém este é o duro a tarefa do aprendizado, Temos aqui a versão digital, que usamos sempre, você sempre está vendo nós fazemos uso dela. E a lição de hoje, quer dizer, a aula de hoje, que vai ser ministrada no dia 16 de junho de 2024, ela traz por tema a realidade bíblica do inferno. Veja bem, uma coisa interessante, Assunto que muitas vezes é evitado, assunto que muitas vezes é relegado a muitos planos abaixo do que deveria estar. Você vai notar por que é importante estudar a doutrina, esta doutrina, este ensino, e por que tanto combate, por que tanta oposição, por que tanta gente contrária. Eu sempre friso essa questão, não somente, mas homens realmente, nomes de peso, pessoas que... e nós vamos entender aí algumas nuances destes falsos ensinos. Obviamente que nós não conseguimos atingir tudo, porém algumas partes. Esqueci da minha companheira, já não sei onde ela está, porque de tudo nós não vamos conhecer. Bom, já começamos sempre, como sempre fazemos, pelo título, e o título já é em si um tópico também na lição. Podemos usar ele, a realidade, quer dizer, um fato. Um fato, o que é um fato? É um conhecimento que ele está acabado, ele é finalizado e não pode ser mudado. Então nós vemos aí, a palavra realidade, ela vai trazer esta conotação de um fato real, de algo que já foi feito, que foi consumado, que foi acabado, finalizado e não pode ser mudado de maneira alguma. É por isso que em direito se diz que contra fatos não há argumentos. Por mais que o homem tente, o ser humano, dos nossos dias ou em outras eras, nós vamos ver sempre, algumas religiões, até falsas religiões, eles apagaram de seu escopo doutrinário a questão do inferno, outros relativizam, outros até amenizam a questão do inferno, porém, nós temos como base, como livro base, como baluarte, a palavra, as Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que você pode encontrar em vários formatos, tamanhos, Nós temos aqui palavras, nós temos revista atualizada dos Aliança dos Reformadores, nós temos pentecostais, nós temos, como se diz, nós temos versões tradicionais. E como eu sempre digo, o conhecimento ele é bom porque ele nunca ocupa espaço, muito espaço. Quanto mais você buscar a sabedoria, o rei Salomão, como diz, como você mais buscar o entendimento, é aí que você aprofunda neste poço,
nesta mina, como que eu poderia dizer, neste olho d'água que ele vai fluindo constantemente. Então nós vemos aí então que a realidade bíblica, quer dizer, é um fato bíblico, é algo que foi acabado, que foi finalizado, não pode mudar acerca do inferno. Aí você pergunta, mas o que é o inferno, irmão Maurício? Veja bem, eu coloquei aqui que o inferno ele é o contrário do céu, ele é o contrário da glória, é o que é contra, ou o que é o oposto do quê? Do céu, lógico. Quando você olha todas as delícias, todas as maravilhas do céu, quando você pensa na palavra inferno, nesta localização inferno, você vai pensar em tudo que é oposto ao céu. Né? O que é o oposto do bonito? É o feio. O que é o oposto do grande? É o pequeno. O que são os opostos, os antônimos, os contrários? Quer dizer, nós precisamos sempre pensar nisso. Então, vejam bem, tudo que é contrário ao céu, tudo que é contrário de céu, que é contrário de glória, é o inferno. Então, você pode, se você pensar em vamos repetir, todas as delícias do céu, daquilo que está reservado para os santos, para aqueles que permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, fiéis e leais a Cristo, fiéis e leais a Deus, eles terão este lugar de descanso. Ora, em contrapartida, o contrário disto também se faz presente na vida daqueles que voluntariamente, que deliberadamente resolverem viver contra Deus, contra tudo que se diz Deus. Eu sempre digo que a nossa lição ela é baseada, ela está assentada sobre dois pilares que é o texto áureo e que é a verdade prática. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25, o versículo de número 41, que está escrito nesta versão que o comentarista usa, que o escritor usa: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, já começamos aí com algo que impressiona, com algo que chama a atenção, com algo que algumas pessoas se sentirão até incomodadas. Veja, ele diz: apartai-vos de mim, malditos. O que seria isso? Maldito é também a palavra para perverso, para as pessoas perversas, para as pessoas muito desagradáveis, né? A palavra maldito, ela tem essa conotação de muito desagradável, de muito mal, de perverso. Então vejam bem, é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, se afaste de mim, você que cometeu a perversidade, você que é perverso, você que foi totalmente contrário. Então vejam bem, outro oposto também do que é reservado àqueles que sentiram o peso do seu pecado, da sua transgressão e de bom grado se colocaram na presença de Deus, que está no mesmo capítulo 25, lá no começo, no versículo 34, ele vai dizer: vinde a mim, benditos. Veja, benditos para os que estiverem à direita, malditos para os que estiverem à esquerda. Quer dizer, para os perversos, para as pessoas, para os muito maus, que praticaram a maldade no nível, vamos dizer, no nível hard. Né? Nós vamos ver sobre isso no decorrer da lição. A verdade prática diz que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Veja, o contrário do céu, que é de gozo, não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá... as lágrimas serão enxugadas, e o oposto disso é o quê? Dor, agonia e desespero. Então este é uma definição do que acontecerá ali, que acontecerá no inferno. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Que jornada é essa? Carreira que nos está proposta, que é o tema da lição, né? É o tema geral da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então eu tentei resumir, fiz assim, ó: o inferno é um lugar real, sua realidade é um alerta para nós. Pronto, está aqui a verdade prática. Por que é necessário se falar sobre isso?
Porque é um alerta é é uma forma de despertar, de chamar a atenção, de relembrar, de rememorar aqueles que estão nesta jornada. Lá no princípio da lição, nós vimos que nós escolhemos um caminho, que nós escolhemos o caminho do que? O caminho estreito, o caminho apertado, a porta estreita. E, obviamente, nisto nós escolhemos também evitar esta questão de hoje, que é o destino daqueles que escolheram o caminho largo, o caminho espaçoso, a porta larga, que conduz à perdição. Nós veremos alguns termos também que definem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia de inferno, da doutrina, o ensino de inferno. Então nós temos aqui já os dois pilares que são sustentados pela base, que é o baluarte, as Escrituras. O inferno é um lugar real, sua realidade é um alerta para nós. Então, como nós dissemos no começo, é um fato real, porém, ele serve para nós, para nos lembrar, nos chamar a atenção de que nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos relativizar, nós não podemos entrar nesta questão ou de diminuirmos ou relativizarmos a questão da perdição eterna. Então a lição de número 11, ela traz para nós estas coisas. E o interessante, meus queridos irmãos, é que na leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus, no capítulo 25, do versículos 41 a 46, o último versículo, ele diz assim: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Olha que coisa impressionante. Se você ler do versículo 34 até o versículo 46 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, você vai ver por quê, qual é a questão. Alguém é mandado, a pessoa vai para o inferno, a pessoa é mandada, a pessoa é levada para o céu. Por quê? Tudo há uma razão de ser. Se nós olharmos a grosso modo, se nós ficarmos somente na superfície, nós vamos chegar a conclusões equivocadas quanto ao amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a justiça de Deus. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. E muitas vezes nós não nos preocupamos, nós não estamos atentos a isso. Então vejam bem, o versículo 46 de Mateus 25 diz assim: "E irão estes quem? Os que estiverem à esquerda", à direita e à esquerda. Estes irão para o quê? Tormento eterno, mas os justos, quer dizer, aqueles que foram justificados pelo sangue bendito de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Vou repetir Romanos capítulo 5, versículo 1, constantemente. Não vou dar descanso nem à minha mente, nem à sua, de que nós não podemos obter a justiça de nós mesmos. Nós não podemos nos justificar. Porém, Cristo nos justificou através do seu sangue derramado na cruz, da sua morte vicária substitutiva, da sua morte de cruz, morte cruenta. Eu estava lendo algo hoje e fazia tempo que eu não lia certas palavras, É por isso que é bom as versões mais antigas, que traz uma pureza, um pouco mais, um linguajar um pouco mais refinado, Aquelas versões mais antigas, cruento, sacrifício cruento, dor excruciante. São termos assim que levam o leitor a pensar de uma maneira um pouco mais detida, mais aprofundada naquilo que está acontecendo. Não que eu esteja falando aí que nas versões mais novas ou nestas versões chamadas na linguagem de hoje, e muitas muitas versões que às vezes eles tiram até o sentido, o peso da palavra, como dizem os profetas. Às vezes, olha que peso de palavra. Primeiro nós vemos lá que ele diz: "Apartai-vos de mim, malditos." Quer dizer, ele vai dizer: perversos, vocês têm que ficar longe de mim, vocês não podem ficar... É como se a luz, as trevas quisessem subsistir quando nós acendemos as luzes, ou quando a luz aparece, ou quando o sol nasce. As trevas têm que ir embora. Nesta dualidade luz e trevas, claridade e trevas.
nós precisamos sempre aprender. Outra coisa que nós precisamos aprender sempre são as dualidades que a Bíblia nos apresenta, né? Tem até um cantor antigo, ele dizia assim, né? E é uma realidade, não existe som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Essas são dualidades, são coisas que elas se explicam, elas se aproximam e uma explica a outra. Então é a mesma coisa das trevas quererem subsistir quando a luz chega, e não tem como. Não tem como. É a mesma coisa que o mal querer existir, subsistir, quando o bem chega. Quer dizer, quem é bom, Jesus Cristo, aquele jovem chamou Jesus Cristo de bom. Jesus olhou para ele e disse, quem é bom senão Deus? É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo para ele, você está me chamando de bom, você está me reconhecendo como Deus. Obviamente ele reconhece a diferença daquele homem, porque ele vem ter com ele. Bom, não é caso da nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre esta questão importante. Por que é importante falarmos sobre esta doutrina? Na introdução, o escritor ele já coloca termos interessantíssimos e que nos dão segurança para falarmos daquilo, para falarmos disto, para falarmos deste assunto desagradável para alguns, porém um alerta, uma lembrança para outros. Enquanto alguns se sentem incomodados, os salvos, os santos agradecem a Deus por tê-los tirado deste caminho e também vão vigiar e vão orar para não voltar, para não ceder, para não se entregar, e nós precisamos tomar cuidado disso. A primeira coisa que o escritor aqui, o pastor Osiel, ele coloca na lição, na introdução da lição é isto. O Senhor Jesus Cristo falou mais a respeito do inferno do que do céu. Então vejam bem, se o Senhor Jesus Cristo deu tanta ênfase, né, ele gastou tempo para explicar aos homens esta doutrina, por que não nós? Por que não nós? Veja, ele também fala mais do inferno do que o apóstolo Paulo, do próprio apóstolo, vamos dizer assim, das 14 cartas de epístolas que nós temos, nós dizemos praticamente que 13 foram escritas pelo apóstolo, né? Pelo apóstolo Paulo. Depois nós temos João, nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos Judas, nós temos outros escritores de epístolas, de cartas, chamamos pastorais, gerais. Porém, as principais, né, o escritor aqui, vamos dizer, o campeão de escritas, de epístolas, é o apóstolo Paulo. E veja assim, mesmo assim, o Senhor Jesus ainda falou mais sobre este lugar, sobre este destino dos perversos, dos maus, do que o apóstolo Paulo. Então, eu acredito que a primeira importância que nós devemos dar é isto. Cristo tratou bastante deste assunto. Jesus Cristo falou muito deste assunto, né? Como prevenção, como preventivo, como uma cautela que nós precisamos ter, um cuidado que nós precisamos ter. A segunda importância que nós temos na introdução é que, se não fosse algo tão sério, tão importante, não haveria tanta oposição. O escritor coloca aqui que a resistência atual de muitos em relação a esta doutrina, quer dizer, com a doutrina ensina a questão do destino dos maus, do destino dos perversos, do destino daquele que estiverem à esquerda, forem postos nesta posição pelo nosso Deus. Vejam, há uma resistência. Por que há uma resistência tão grande? Quanto mais, olhe para um chuveiro, quanto mais você precisa de água quente, mais você aumenta a resistência da passagem da energia pela resistência propriamente dita. Obviamente que isso ela vai esquentar mais, a resistência vai gerar mais calor, a eletricidade vai gerar mais calor na resistência, consequentemente vai esquentar a água. Então vejam bem, resistência fala que algo que tenta impedir, tá? Quanto maior a resistência, mais difícil será a passagem de determinada coisa. Porque já usamos a eletricidade, vamos continuar. Na vida espiritual, ela não é diferente.
quanto maior a resistência, maior é a luta para que determinadas coisas não passem. Então nós vemos aí um aumento, principalmente nos nossos dias, um aumento, uma resistência maior à doutrina do inferno, né? Por quê? Logicamente, a primeira coisa é uma coisa que, como eu disse, para nós, né, quando fala-se de inferno, morte, quando se fala de sofrimento, quando se fala de lágrimas, para nós é algo transitório, é algo passageiro, é algo que Deus ele vai nos tirar desta situação. Porém, para aqueles que não estão na presença de Deus, que não servem a Deus, cria-se um certo medo, para alguns cria medo, para outros uma raiva, e eles vão se opor, eles vão se posicionar contra, e nós, obviamente, vamos continuar vivendo a nossa vida. Como Paulo disse a Timóteo, um vídeo passado aí, nós colocamos alguns vídeos aí no YouTube. Se você puder nos ajudar, deixa eu parar aqui para uma coisa chata. Se você puder assistir, curtir, comentar, compartilhar, você nos ajuda para que a palavra de Deus ela tenha mais curso, né? Se bem que a palavra de Deus não está presa, mas em alguns lugares há uma resistência, né? Se é uma coisa banal, fútil, mundana, uma infinidade de coisas, vai com mais, proposto, é indicado com mais facilidade. Porém, algumas coisas eles resistem, o mundo resiste para que certas coisas não cheguem ao alcance de todos. Então você nos ajuda, você coopera conosco, não somente comigo, mas todos os que trazem aí e procuram trazer um conteúdo razoável. Não estou dizendo que somos donos da verdade e que sabemos tudo, seria uma ignorância da minha parte, seria uma arrogância, uma prerrogativa de arrogância muito grande da minha parte. Mas, por favor, se você puder nos ajudar. Veja, então, nós vemos aqui a relação, a doutrina, a resistência atual. Por que é importante falar? Por que a importância de falar desta doutrina? Então, primeiro, porque Cristo falou muito e falou mais do que Paulo até. Veja que Paulo tem aí 13 epístolas, né? Jesus Cristo, em 3 anos de ministério, alguns dizem 3 anos e meio, ele falou bastante, ele tentou inculcar, ele tentou colocar no coração dos homens, marcar de forma indelével a realidade do inferno. Nós lembramos lá que nós tentamos fazer um jogo de palavras, quer dizer, um fato real, comprovado, acabado, e que não pode ser mudado, não pode, ainda que os homens queiram, não pode ser mudado. A terceira razão na introdução, o escritor diz assim, que ele vai nos trazer algumas palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar esta doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Ora, meus queridos irmãos, aí você vai dizer, por que todo o cristianismo bíblico? O cristianismo está fundamentado no inferno? Não. Porém, quando nós negamos essa doutrina, nós vamos dizer de um lugar que não precisa, que não tem pecado. Se não tem pecado, não precisa de perdão. Se não precisa de perdão, não precisa de um Salvador. Se não precisa de um Salvador, não precisa de Cristo. Quer dizer, e toda a base do cristianismo está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo disse que se nós temos um Deus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Vejam bem. Então, a doutrina bíblica, ela é cristocêntrica, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos ver que toda a Escritura, ela vai falar, ela vai ter como centro, como base, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Né? Tanto a doutrina centrífuga quanto a doutrina centrípeta, tanto que traz para dentro quanto que leva para fora, né? É a ideia de centrifugar e centripetar. Vamos mais... Pegue uma máquina de lavar. Quando você está lavando, ela vai comprimir as roupas, ela vai comprimir, ela vai trazer para o meio para bater. Quando você vai fazer a questão do enxágue, ela vai, que nós chamamos de centrifugar, o que ela vai fazer? Ela vai expelir, ela vai mandar, ela vai girar de uma tal maneira que as roupas serão comprimidas, prensadas
nas suas bordas, e com isso a água ela vai ser, por causa desta pressão centrífuga, ela vai retirar o máximo de água das roupas, e ela sai não em práticas secas, mas praticamente secas. É mais ou menos esta ideia. Então, quando nós falamos de Cristo como a palavra assim, cristocêntrica, tanto para dentro, quando convergir para Jesus, e também diverge, sai do meio para fora, né? A palavra sair você vai ver bastante no Antigo Testamento. Então, vejam bem, negar a doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo. A partir do momento, e muitas vezes, irmãos, alguns até praticam isto de maneira involuntária, né? Porque acham bonito, né? Alguém traz uma ideia bonita de inferno, a ideia do inferno não é tão bonita, é uma questão de julgamento, nós veremos aqui, né? E às vezes a pessoa ela tenta amenizar a ideia. Vamos lá, no primeiro tópico, o pensamento humano a respeito do inferno. Então, nós vamos ver aí o que o pensamento humano nos traz, tenta nos ensinar, tenta fazer com esta doutrina tão importante para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos aqui no tópico 1, ou no subtópico 1 do tópico 1, ele traz assim, filósofos e teólogos de mente cauterizada. Para começar, o que é a mente? Nós temos que saber onde a falsa doutrina vai trabalhar. Veja, a mente aqui ela tem a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. Quer dizer, é o pensamento ou o entendimento. Então vamos lá, aí você fala assim, é a faculdade intelectual, o pensar, né, a palavra pensar, o psique, o pensante, ela vai ser trazida como alma. Veja onde vai a questão. Filósofos e teólogos de mente cauterizada. Outra coisa interessante, que a palavra cauterizada, se você olhar no dicionário, se for um verbo transitivo direto, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre queimar, né? Cauterizar, queimar. Porém, se tudo isso estiver ligado ainda à palavra figurado, o que ele traz? Ele traz a ideia de tornar insensível ou indiferente. Quer dizer, o ser pensante, essa parte incorpórea, essa parte inteligente ou sensível, ela se torna insensível e indiferente a essa doutrina e a outras tantas doutrinas, mas como esta está em voga na lição, é o que nós vamos dizer, é o que nós vamos parar. Então vejam bem, o pensamento humano a respeito do inferno. Começa dizendo sobre filósofos e teólogos que têm a mente cauterizada, quer dizer, a sua parte inteligente, a sua parte que assimila, que chega a um determinado X de questões, ela é cauterizada, figuradamente ela é o quê? Tornada insensível, ele se torna indiferente, a pessoa já não liga mais, aquilo já não o incomoda mais, já não chama mais a sua atenção, ele já vive livre, espontâneo, à vontade, ele circula por este perigoso caminho, ele anda por este perigoso caminho de maneira como se ele estivesse andando no lugar mais seguro do mundo. Por quê? A sua mente está cauterizada. Quer dizer, a parte sensível agora está insensível, está endurecida, empedernida, e a doutrina, a palavra, não consegue entrar. Mas louvado seja Deus, porque a Bíblia nos diz que ela é o martelo que esmiuça a penha. A Saul foi dito que Deus trocaria o seu coração, tiraria o coração de pedra e lhe daria um coração de carne. Então vejam bem, Deus ainda continuará martelando através de sua palavra, porém alguns irmãos, infelizmente, irremediavelmente, eles se tornarão indiferentes, eles se tornarão insensíveis quanto a doutrinas. E, nesta lição, a doutrina do inferno. Alguns já não se preocupam mais. Veja, os que vivem na incredulidade negam prontamente a realidade do inferno. Ora, por que eles negam prontamente? Porque suas mentes estão cauterizadas. Veja,
a insensibilidade já tomou conta dos seus pensamentos, da sua parte incorpórea, quer dizer, daquela parte que está em nós que não é vista. Então você vê o meu corpo, mas não vê a minha alma, não vê o espírito. Somos tricotomistas, dividimos o homem em três, nada contra os dicotomistas que dividem corpo e alma, né? Nós, tricotomistas, corpo, alma e espírito, ou na melhor das explicações, espírito, alma e corpo. O homem é feito de dentro para fora. Tudo que acontece, que Deus age de bom, de transformador no homem, vem de dentro para fora. Então nós olhamos aqui. Então isso aqui você vê, esta é a parte corpórea. A incorpórea é o que você não vê dentro desta divisão, né? Existe a teologia, se você quiser se aprofundar nesse estudo da tricotomia, né? Ou então, obviamente, você terá contato também com a dicotomia e você vai, como eu já expliquei em outros vídeos, tricotomia, três partes, dividir em três partes, dicotomia, divide em duas partes, divisão em duas partes. Então vamos mais adiante, veja que nós estamos falando aqui, que aqueles que vivem o que? Eles vão viver, né, relembrando, negam prontamente a realidade do inferno. Quem? Os que vivem na incredulidade. Obviamente, irmãos, que para um incrédulo tudo é mais difícil. Tem mais um parágrafo aqui que eu achei interessante, que o escritor ele escreve desta maneira: teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. Veja que aqui nós estamos falando de apóstatas, de pessoas que abandonam a fé. E eu falei sobre alguma coisa num dos vídeos passados, que está na lista deste canal que nós trabalhamos também. Veja, daquele que nega, porque veja que ele chama de teólogos. Então nem toda teologia é bíblica, existem teologias antibíblicas, né? Estudos de teologia, logia, teos, Deus, logia, tratado, compêndio, estudo, entendimento. Você pode usar vários termos. Veja que tanto os modernos quanto os pós-modernos negam a inspiração. Eu falei sobre isso também, sobre a inspiração. Então Deus inspirou cerca de 40 homens, né, cerca de 1.600 anos, para compor este livro que está nas nossas mãos. Então, esses teólogos, o que eles vão fazer? Negar, e não somente negar, mas atacar, tentando enfraquecer esta doutrina. E, obviamente, é uma doutrina, irmãos. A doutrina do inferno é uma doutrina que conduz para o inferno. E enfraquecendo isso, amenizando, como nós vamos ver aqui também, dentro desse mesmo tópico, um parágrafo abaixo, ele escreve assim: os teólogos negam e agem para enfraquecer. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Isso é tentar amenizar, né? Isso é tentar relativizar. Veja que a Bíblia ela coloca dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Aqui, obviamente, qualquer leitor que tenha um mínimo de contato com a escola bíblica dominical, com os cultos de doutrina, ele vai saber que tipo, que doutrina é esta, né? Que é um lugar onde as almas dos que cometeram pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. Então veja bem, isso começou a partir depois do primeiro século de cristianismo, a doutrina do purgatório ela apareceu. Mas veja bem, diz que é um lugar onde as pessoas que cometeram pecados leves. A primeira questão é esta: o que são pecados leves? O que é pecado leve? O que é pecadinho? O que é pecadão? Isto existe, essa doutrina, essa divisão, essa discriminação, essa discriminação, ela existe pecadinho, existe pecadão, a Bíblia fala sobre isso, ela nos diz alguma coisa? Primeira pergunta é essa: o que são pecados leves? A segunda pergunta que eu quero fazer é esta: quem é que pesa esses pecados?
Quem é que pesa? Quem é que vai chegar à conclusão e dizer assim, ó, isso é um pecadinho, isso é um pecadão, isso é um pecadinho, esse é um pecadão. Não, vejam bem, a terceira questão que eu gostaria de fazer é quantos já saíram deste lugar? Veja que do primeiro século, antes disso, você não tem. Nem antes do primeiro século do chamado cristianismo, você não vai ter esta doutrina no Antigo Testamento, a não ser nos livros espúrios, nos livros não canônicos, né? Naqueles livros que não passaram pelo crivo, pelo canon, os não canônicos, que foram retirados da listagem. Por isso nós temos aí a Bíblia, nossa Bíblia, composta por 66 livros. São perguntas que nós precisamos. Existia isso, né, no Antigo Testamento? Quer dizer, então nós precisamos tomar cuidado. Isso é uma relativização, é tentar amenizar uma ideia. Veja, alguns não se preocupam tanto com o inferno, por quê? Porque ele mesmo considera os seus pecados pecadinhos. Bom, e quando eu morrer, eu vou aí passar alguns anos no inferno, vou curtir ali um calorzinho, vou curtir ali uma dorzinha, né? E logo, logo eu estou saindo, porque os que ficarem aqui vão ficar aí oferecendo sacrifícios, né, chamados sacrifícios, vou chamar de sacrifícios, para me tirar de lá. E depois que eu purgar, que eu me limpar, que eu me purificar dos meus pecadinhos, porque pecados é coisa leve, né? Você tem uma rocha que é pesada e você tem uma brita que é leve. Então, uma pedrinha e a pedra gigantesca é outra coisa. Então, vejam bem, outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Veja, nós vemos que essas pessoas, eles dizem que essas pessoas receberão uma segunda chance. Meu querido amigo, meu querido irmão, leia a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9, leia ele todo, até o versículo 27, né, onde ele diz que após a morte segue-se o juízo. Veja bem, você vai entender ali essa questão de sacrifício, de fechar os olhos, de partir, de para onde ir, quando nós já sabemos para onde vamos, qual é o momento em que nós temos a certeza de que estamos. Primeiro, que a certeza da salvação ela deve ser uma realidade atual, aqui na Terra você já tem que ter certeza. Alguns vão falar que aqueles que dizem que têm certeza da salvação são pessoas arrogantes, são pessoas convencidas. Não, a Bíblia me dá este direito. E o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Veja que essa certeza, esta garantia, ela é chancelada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente precisa estar atentos a isso. Então, estamos terminando o primeiro subtópico do tópico de número 1, sobre os mestres das mentes cautos filósofos, das mentes cauterizadas. O segundo subtópico é o ensino do universalismo. Então, veja bem, o último parágrafo, o escritor coloca assim: a ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Veja, quem não vai pensar assim, não, Deus é muito bom. Veja, todos somos filhos. Vamos lá, vamos a essa questão de filhos. Filhos eu tenho, nós temos 3 divisões para isso. A primeira coisa, a primeira definição de filho. Filho, quem é filho de Deus? Veja que ele é chamado de unigênito do Pai, Jesus Cristo. Este é o filho. Ele é o unigênito, por quê? Porque ele é o único desta criação, desta ideia de filho. Então, Deus Filho é o unigênito do Pai. Na questão da criação, ele é o primogênito, quer dizer, primogênito, primeiro a abrir uma madre. Quer dizer, o primeiro a abrir a madre, logicamente, de irmãos que virão após ele. Espiritualmente falando, ele é o primogênito porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, eu vou explicar essa questão de nós sermos filhos de Deus. Então, Jesus Cristo é o unigênito do Pai, filho. Nós somos filhos por
adoção. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. O Senhor enxertou o zambujeiro na oliveira verdadeira. Quando João vai explicar essa situação, no capítulo 1, versículo de número 11, 12, ele vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então vejam bem, a questão do crer no nome de Jesus Cristo nos faz participar da adoção, a doutrina da adoção. Algum tempo atrás eu falei, não sei se nesse canal ou em outro canal, mas eu falei alguma coisa sobre isso. Então, Cristo, Filho unigênito, primogênito de uma raça, de uma linhagem, que são os filhos que são adotados em Cristo Jesus. Como somos adotados? Fomos adotados quando? Como? No sacrifício vicário de Cristo Jesus. O seu sangue, a Bíblia diz que por seu sangue comprou o homem de todas as raças, tribos, línguas e nações. Vejam bem, ele não fala de uma denominação evangélica, mas ele engloba de toda a raça humana. O Senhor separará, o Senhor chamará, alguns ouvirão, outros não, outros dizem que alguns já estão destinados à perdição. Nós não estamos aqui para discutir isso agora, mas outra hora a gente pode conversar. Mas veja, e dentro disto, dentro da filiação, adoção e criação, os demais são o quê? São as criaturas de Deus. Então, essa ideia de que todos somos filhos de Deus, ela é equivocada. Nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados por Deus e depois nós somos adotados, somos chamados à salvação, adotados em Cristo, que é o Filho unigênito. Porém, dentro dessa adoção, ele é o primogênito de uma linhagem, de uma geração. Logicamente que o tempo ele vai ser escasso. Nós poderíamos entrar nessa questão da adoção. É uma doutrina interessante. Eu falei sobre isso, não sei se no outro canal, não sei se mexa, mas eu falei alguma coisa sobre estas 5 doutrinas, né? Dentro da doutrina soteriológica, a doutrina da soteriologia, uma delas é a doutrina da adoção. Nós fomos adotados em Cristo Jesus. Então essa ideia que todos somos filhos de Deus e no final, como um papai aí, né? Aquele papaizinho que cede a toda birra de criança, a todo choro, a toda lágrima, ele vai simplesmente abrir as portas dos céus. Obviamente que isso foge da justiça, porque alguns pelejaram para estar lá, lutaram, deixaram muitas coisas, e outros simplesmente vão viver uma vida toda de dissolução, perversidades, e depois ali o negócio vai ser ao Deus dará, né? É o ovo, abre o portão, quem conseguir entrar, amém, quem não conseguir, entra do mesmo jeito. Não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a universalidade, o universalismo, ele traz esta questão equivocada. Todos são filhos de Deus, Deus não criou ninguém para ir para o inferno, certo? Porém, veja, os fins não justificam os meios. Não é porque um começo está certo que o fim está também. O fim está errado. Que no final, a finalização, a conclusão dessa ideia está errada. 3, o alerta apostólico. Por que é importante nós estudarmos isto? Por que é importante nós continuarmos batendo, ensinando sobre esta doutrina? Por causa dos pensamentos humanos. E os pensadores aí humanos, humanistas, né, relativistas, eles estão em voga, eles são filósofos e falam bem, alguns são até engraçados, né? Existem pessoas que eles são verdadeiros comediantes, né? E eles expõem as suas ideias aí de uma maneira risonha, e as pessoas vão caindo. Quem é que não gosta de uma boa anedota? Quem é que não gosta de uma boa piada, de uma brincadeira, de uma broma? Quem é que não gosta? Todos gostam, principalmente quando fala do inferno. E geralmente a questão da anedota, ela é usada, ela pode ser usada também, né, para você usar nos sermões que você vai pregar, porém com determinado cuidado, né?
para a anedota não virar uma heresia, uma brincadeira fora de contexto e ser tirado e acabar com tudo. Então, a terceira parte, o terceiro subtópico deste pensamento humano a respeito do inferno, nós temos aí o alerta do apóstolo, né? Estes falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais, aqui está o problema, muitos intelectuais cristãos, nós não estamos falando de gente de fora, nós estamos falando de gente de dentro, como eu disse lá no início, pessoas até com um determinado gabarito, né? Uma determinada audiência cativa aos seus ensinos, e nós vemos aí que estes passaram a ser verdadeiros, e eles zombam, né? Por isso que Paulo disse que aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão estas perseguições. Eles vão zombar, vão tirar o sarro. E você vai ver, né? É normal hoje em dia, ou muito mais... Os acontecimentos, né, muito maiores dos nossos dias é zombar da religião, é zombar de Deus, é zombar dos cristãos, é zombar das igrejas, das denominações, é a zombaria, virou uma verdadeira palhaçada. E quem é? Como eu disse, existem muitas pessoas que caem nesse tipo de coisa, nesta anedota. Então ele vem, vejam bem, e a questão toda aqui, né, que esses cristãos intelectuais cometem a respeito do cristianismo, a fraude que eles cometem, o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico. Eu estava ouvindo também um ensinador bíblico também, muito inteligente, e nós vemos esta questão na questão da conversa, né, entre a serpente e Eva. Veja que a primeira intenção de colocar Deus como mentiroso mesmo, tá? Como mentiroso mesmo, partiu da serpente. Está ali em Gênesis, no capítulo 3, versículos 3 e 4. Então, nós vemos que essa ideia, né, enquanto eu procuro aqui, eu vou falando, nós vemos essa ideia de mudar aquilo que Deus fala, transformar a verdade em mentira, tirar o foco, relativizar, relaxar, né? Que, não, alguns até brincam, né? Que vai pegar uma corzinha, vai. Então vejam bem, a primeira coisa nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 3, 4, Eva começa a conversar ali, a parolar com a serpente, não tinha mais ninguém, né? Só ela, o marido e a serpente, o marido sei lá onde estava, e ela aqui agora começa a dar atenção à astuta serpente. Mas ele diz aqui, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja, Deus havia dado uma ordem, né, que eles poderiam se alimentar de todas as árvores que haviam no jardim, menos de 2 árvores eles não deveriam comer. Veja que ela aumenta a questão, porque a ordem foi dada a Adão. Ela aumenta, ela diz, não comam e nem toquem. Mas veja que a estultícia, porque a Bíblia diz, e sendo a serpente a mais astuta das alimárias, veja aqui onde está a estultícia deste animal. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, ele disse, é mentira. Deus está mentindo. Ele está te enganando. Ele não quer que você seja igual a ele. Ele quer exclusividade, ele quer ser o cara, ele quer... E ele vai embromando, ele, como dizia antigamente, ele vai enredando, ele vai colocando a dúvida. E aqui nesse ponto não é só uma dúvida, ele coloca Deus como um mentiroso. Veja que essa ideia ela é antiga, ela vem do Éden, e hoje nós vemos ela, o que eles fazem, o que o escritor disse aqui, o que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico. Então vejam bem, eles querem transformar em mentira. Por quê? Obviamente, irmãos, e principalmente num assunto tão drástico quanto este, obviamente que a mentira, que o engodo, que o engano, que vai ser muito mais agradável para aceitar. É lógico. Ninguém quer pensar num lugar de tormento, ninguém quer ser mandado quer viver uma vida de dissolução, perverso,
Lembra que eu falei lá do versículo 36, se eu não me engano? Ele vai dizer da perversidade, quando ele fala maldito, né, o homem, apartai-vos de mim, maldito, ele fala de perverso, o versículo 41, me perdoe, o versículo 41, ele chama de perversos, de malditos. Então, nós vemos que essa falsa doutrina, ela não é de hoje. A serpente tentou fazer isso e conseguiu. Com o primeiro Adão, ele conseguiu. Com o segundo, ele já não conseguiu. Veja que nós vamos ver este embate desde o começo. E hoje, os falsos intelectuais cristãos, a fraude deles é esta. É tentar transformar a verdade de Deus em mentira. E eles são bons nisso. Eles usam muitas técnicas. Às vezes, coisa que nós nunca conseguiremos fazer. Veja também, ele mostra ele nos mostra esses falsos mestres, esses falsos pastores, esses falsos ensinadores, esses apóstatas. Ele nos traz algumas características destes homens. Primeiro, ele diz assim, Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Primeiro, eles teriam a aparência, a forma de piedade, aparência de piedade. Porém, é o que Paulo diz a Timóteo, porém eles vão negar esta piedade com o quê? Com as suas atitudes, com os seus atos, com as suas práticas. Então, veja, a primeira coisa, eles têm aparência e têm forma. Veja, muitas vezes nós somos levados, as pessoas são levadas à aparência, pela aparência. E nós devemos tomar cuidado porque uma das coisas que Paulo diz a respeito dos apóstatas seriam suas aparências, quer dizer, a forma de piedade. Não estou falando somente da aparência física, da aparência estética, estou falando até de aparência, parece até espiritual, verdadeiro, mas não é. Os seus ensinamentos, as suas doutrinas, infelizmente, conduzem ao erro, ao pecado. Segundo, ele diz que eles negam a sua eficácia, já quer dizer, o seu poder. Então nós vemos aqui a segunda coisa, eles têm aparência de piedade, eles resistem à verdade, quer dizer, eles se opõem à verdade. Você vai ver este embate do Gênesis, Apocalipse também, aqueles diante de Deus vão trazer ela como é, tanto é que Jeremias fala para Ananias, ele diz assim, os dois profetas, ele disse, olha, todos os que falaram antes de mim, de você, falaram sobre coisas que trariam um certo desgosto para o povo, mas o profeta que profetiza a paz, ele só pode ser chamado de um profeta de Deus quando ela se concretizar. Então Jeremias falava 70, Ananias falava 2, 70 e quebrava o canzil, e em 70 ele quebrou do canzil, até que Deus colocou um canzil de ferro e disse, agora quebra. E além de ser 70 anos, Jeremias, você fala para Ananias que ainda, daqui 2 anos ele morre. Pronto, ponto final na discussão. Sempre quem vai bater o martelo, ponto final, é Deus. Consequentemente, através da sua palavra, dos seus atos, daquilo que ele faz. Deus, então, porém, eles resistem à verdade. Obviamente, o povo, a maioria se levantou contra Josué e Caleb, a maioria se levantou contra Moisés, a maioria se levantou contra Gideão, a maioria se levantou contra fulano, contra Ciclano, a maioria se levantou contra Paulo, contra os apóstolos. Esta é a aparência, esta é uma das características do apóstata, do falso mestre, do pensamento humano, dos filósofos e teólogos. Então nós precisamos tomar cuidado sempre com isso. Eles resistem. Depois ele diz também que eles apostatariam da fé, quer dizer, que eles abandonariam a fé. Qual fé? Não é uma fé que o firme fundamento. Eles vão abandonar a fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, todos os ensinamentos sadios das Sagradas Escrituras. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é apta, ela é pronta para. E ele vai falar algumas coisas a Timóteo que a palavra de Deus, que as Escrituras vão realizar na nossa vida. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque eles apostatam da fé, quer dizer, eles começam a negar e a enfrentar, a combater a sã doutrina. E por último ele diz que eles dariam ouvido a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores.
Veja que agora também aqui não é uma qualidade só dos falsos mestres, mas também daqueles que os ouvem e os seguem. Eles começam agora a dar ouvidos, quer dizer, a obedecer, a respeitar, a considerar ensinos demoníacos e também de espíritos enganadores. Então nós vemos o problema que nós temos aqui, né, na questão, o alerta apostólico é esse. Vejam, eles são fraudulentos, eles transformam a verdade de Deus em mentira, eles têm aparência, eles resistem, eles apostatam e eles dão ouvidos, quer dizer, eles obedecem, eles vão seguir, não somente pregar, mas seguir e dar o exemplo àqueles também que vão dar ouvidos a ele. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Então, terminamos aí o primeiro tópico. O segundo tópico tem como tema como a palavra inferno aparece na Bíblia. Então, nós temos aqui vários textos, vários originais, palavras no original. Nós temos aqui o Sheol, né, no Antigo Testamento, é a palavra mais usada, e ele diz que no Antigo Testamento o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Porém, né, neste testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Como ela é bem clara? Quando nós traduzimos, quando a palavra Sheol é traduzida por sepultura, inferno e cova. Então a questão aqui de sepultura era o lugar para onde os mortos iam. Eu vou citar versículos, né? Jó 17, 13, Salmo 16, 10, Isaías 38, 10. Mas os fiéis, podem ver, os fiéis seriam resgatados. Salmo 19, 16, 9 a 11, Salmo 49, 15. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó 21, 13, 24, 19, Salmo 9, versículo 17 e o Salmo 55, versículo 15. Então vejam bem, a ideia, quando Deus vai criar o homem, sua imagem e semelhança, ele diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então nós temos aí esta ideia. Né, algumas palavras para espírito, ruach, nefesh, no Novo Testamento, você tem pneuma, são coisas que você vai encontrar, Então, o Antigo Testamento, ele já nos traz, dentro desta palavra Sheol, que pode ser chamado de cova, de sepultura, né, de inferno. Por quê? Porque fala de um lugar de tormento, No Novo Testamento tem 3 palavras gregas, obviamente, né? A maioria do escrito do neotestamentário ele é grego, está escrito em grego. Então nós temos aí 3 palavras que aparecem. A primeira é Hades, a segunda a palavra Hades, ela é o que traduz Sheol do Antigo Testamento. Aqui a observação do escritor. Significa lugar de castigo, Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, 16, 23. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra tártaro traz a ideia de que de um lugar mais profundo do que a cova. Veja, nós sabemos que há o fundo da cova para que se assente o esquife, o caixão, alguma coisa. Porém, a palavra tártaro ela traz a ideia de algo que vai além daquele fundo. Como que vai além daquele fundo? Nós só podemos chegar à conclusão que vai falar de uma coisa espiritual, de algo sobre-humano, fora do entendimento humano. E ali é a habitação dos ímpios mortos. Eles vão sofrer punição pelas obras más. Então a palavra tártaro, ele não fala somente da cova, do buraco, mas ele fala de algo além, abaixo dele. É a ideia também do Novo Testamento. A palavra Geena, alguns falam Geena, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. Então vejam bem, no tempo do Novo Testamento, aqui ele vai explicar de onde surgiu essa ideia. Então vejam bem, nós temos aí 3 palavras no grego, né? Nós temos o Hades, nós temos o Tártaro, nós temos o Sheol, nós temos o Geena, né? Mas a palavra Hades é a que traduz o Sheol do Antigo Testamento, que é também um lugar para onde se encaminham os mortos, de onde
os salvos, os justos serão resgatados, mas os ímpios não serão resgatados de lá. Quando olhamos na doutrina do Novo Testamento, nós vamos ver que há este lugar em que os justos sairão primeiro, na primeira ressurreição, e a segunda ressurreição será para o julgamento final. No tempo do Novo Testamento era um lugar que se queimava, a ideia aqui é do Vale de Rinom, onde as pessoas, aqueles que deram ouvidos aos falsos mestres, eles queimavam seus filhos nos braços de Moloque, neste vale, que é chamado de Vale de Rinom. Jeremias coloca este vale como um vale de tormento. E no Novo Testamento, a ideia são dois lugares, deixa eu olhar aqui para falar, né? Era um lugar que se queimava lixo, né, na cidade. Esta palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final. Né? Se eu não me engano, é a Porta do Monturo. A Porta do Monturo. O que é isso? Era um lugar onde se jogava lixo, e nós já sabemos, outro dia eu expliquei sobre isso em outro vídeo também, onde há uma concentração muito grande de entulho, de lixo, seja de restos mortais de animais, seja lixo e tal, ele vai criar um determinado gás. E esse gás, com um determinado tempo, também ele vai entrar em combustão, vai acender o fogo. E quando você olhava para este vale, para este lugar, para esta localização ali, nos arrebaldes de Israel, então o fogo não se apaga. Veja que a ideia de inferno é que o fogo não se apaga, o fogo não se extingue, queima constantemente. Eu me lembro que eu morava na cidade de Mauá e lá havia a refinaria do Capoava, né, a RECAP, a refinaria da Petrobras, o polo petroquímico ali. E se você olhasse numa determinada coluna, numa determinada torre, você ia ver uma chama que ardia constantemente, um excesso, excesso do gás, né, do GLP, daquilo que era feito, que era produzido também. Logicamente você sabe, né, que a refinaria ela vai produzir o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que mais conhecido como gás de cozinha, ou o gás que nós usamos nas nossas vidas, nos nossos fogões a gás, porque existem os fogões a lenha e outros tipos de fogões. Desculpa a digressão, é que é gostoso falar. Então vejam bem, a ideia é esta: quando eles olhavam para aquele lugar, aquilo queimava constantemente e havia restos de todo tipo, tudo era jogado ali, todo entulho, todo lixo, e às vezes até, sei lá, marginais, alguma coisa nesse sentido, eu já não lembro muito bem. Mas veja, tudo era jogado ali. Então era chamado, era o monturo da cidade, era o lixão da cidade. E aquilo queimava constantemente. Então nós temos aí no Antigo Testamento a ideia de inferno no Antigo Testamento, onde você vai ter um lugar, uma sepultura, um lugar onde são lançados e os justos não ficarão. Você tem o Novo Testamento, você tem três formas, palavras no grego, né, que traduzem, que nos trazem a ideia de inferno, que é o Hades, o Tártaro e o Geena. E o mais próximo do Antigo Testamento é o Hades. Tá bem? Você vê isso em desenhos, você vê isso. As pessoas. Uma coisa impressionante é que algumas doutrinas interessantes da Bíblia, importantes, existem brincadeiras. Você vai ver esse tipo de coisa em desenhos mitológicos, em desenhos, em filmes, em séries que trazem essas ideias, porém, é uma ideia, né? Tem até uma série aí que traz até o nome do próprio, né? Do caído, traz o nome. Eu não vou citar o nome da série, porque muitos já conhecem. E o streaming que reproduz essa série. E você vê ali que o sujeito é um cara bonachão, é um cara boa vida, é um bom vivan, como dizem os outros, né? Então dá a ideia aí de que o diabo é um cara bom, é um cara legal, né? Não é não. Pode tomar cuidado para entrar nesse tipo de doutrina. Então nós precisamos tomar cuidado porque em algum momento, eu não me lembro em qual, nós falamos sobre os artistas, sobre as artes, os meios televisionados, radiofonizados, escritos, que vão tentando diminuir a seriedade e até tirando do coração das pessoas este peso, não vou chamar de medo, mas de receio. Nós não temos medo porque
como diz a Bíblia, os salvos não participarão deste lugar. Está no ponto de número 3, na doutrina bíblica do inferno, é o último tópico, a doutrina do inferno. Quando ele fala de inferno, ele está falando de ensinamento, mas é um ensinamento sadio, sagrado. Por isso Paulo diz a Timóteo, desde pequeno você sabe as sagradas letras. Veja que Paulo põe o sagrado antes, quer dizer que é algo distinto, diferenciado dos demais escritos. É sacro, por isso que na capa da Bíblia está escrito Bíblia Sagrada, porque a ideia de Bíblia, no original, é uma coleção de livros, uma biblioteca, e você sabe que você não tem só uma biblioteca bíblica, você tem biblioteca de vários, e numa biblioteca existem vários temas, tópicos e tratados, uma infinidade de coisas. Então, o conceito bíblico é o ponto, o subtópico do tópico de número 3, conceito bíblico de inferno. Também no último parágrafo, o escritor ele relata desta maneira: entretanto, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, quer dizer, o diabo, será também sentenciado e destinado a um lugar que Satanás e seus demônios foram, quer dizer, eles vão depois de que Satanás, o diabo e seus anjos, o anticristo, o falso profeta, as bestas, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do... Esses vão estrear o lago de fogo e de enxofre. Porém, todos os homens, veja, ele chama aqui no início, ele coloca que o inferno é um lugar real, Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano. Então aqui vem a explicação. Deus criaria o ser humano para o inferno, ou o inferno para o ser humano? Quando nós lemos a ideia, nós não temos esta conclusão. Porém, nós temos a conclusão que aqueles que colocam-se sob o governo do Deus desse século, quer dizer, do diabo, eles também serão sentenciados e destinados ao mesmo lugar que o seu Deus, com letra minúscula, e aquele que ele resolveu seguir e ouvir e propagar os seus ensinamentos serão lançados. Nada mais justo. Então nós falamos de amor, misericórdia, graça e justiça. Então veja bem, o inferno foi criado? Não. Ao que? Para o homem? Não. Criado para o diabo e seus anjos. Alguns chegam até a brincar, o homem vai para lá de enxerido que ele é, ele é intrometido, de enxerido. Então, vejam bem, porém, nós vemos que de antemão é como um pai que ele alerta o seu filho ou seus filhos a não praticarem determinadas coisas, porque praticar aquilo vai lhes trazer um retorno triste, dolorido. É por isso que nós vemos aí a mãe e o pai falam, mas eu não te avisei, eu falei para você, eu vivo falando para você e você acabou fazendo o que eu falei para você não fazer. Então nós vemos Deus aí constantemente chamando a atenção, alertando o ser humano desta realidade, nos chamando a atenção todas as vezes. Olha, se você fizer, se você andar por isso, você vai para lá. Não quero fazer isso. É igual o pai. Eu não quero te corrigir, mas eu vou ter que te corrigir se você praticar. E esta é a correção daqueles que voluntariamente, deliberadamente se colocaram debaixo da condução, do ensino, dos aconselhamentos do diabo. E, infelizmente, irmãos, alguns querem taxar de Deus de ruim, Nós vemos ali a mentalidade dos filósofos, dos pensadores, humanistas, universalistas e tal, e papapá. Quer dizer, tudo isso é tipo uma cortina de fumaça para que os incautos sejam enganados. Paulo também alerta Timóteo disso. Eles entram nas casas e enganam aquelas pessoas e eles arrastam essas pessoas. Por quê? São pessoas que não chegam, aprendem e nunca chegam ao conhecimento. E por que não chegam ao conhecimento? Porque deliberadamente se opuseram à verdade e resolveram viver uma vida de oposição à verdade. E, obviamente, a verdade é a palavra, e a palavra é Cristo. O Logos é Cristo. Vamos mais adiante? Eu nem sei quanto tempo faz que eu estou falando. Bom, o que ensina a doutrina? Qual doutrina? A doutrina do inferno.
Então vemos aqui, nós temos algumas, eu separei algumas passagens aqui do comentário, porque senão, acho que 2, 3 horas nós não conseguimos explicar. Precisaríamos de, no mínimo, umas 3 horas para explicar cada lição dessa minuciosamente e até mais. Ficaríamos aí dias falando de uma lição só, uma lição 11, 12, 13, isso que eu estou dizendo. Então veja, o que ensina a realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, integralmente, a sua totalidade é bíblica, não há pensamento humano, não há pensamento retrógrado, nenhum cara lá inventou a questão do inferno, né? Inventou a questão do tormento eterno, da condenação eterna, ela é totalmente bíblica, vejam bem, e ele coloca aqui, né? Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Por que integral? Corpo e alma. Esses também, a segunda ressurreição diz que, Daniel também traz a ideia de que esses serão ressuscitados para vergonha e desprezo eterno. Uns serão ressuscitados para a glória eterna, para a alegria eterna, e outros serão ressuscitados para a vergonha eterna. Então nós precisamos tomar cuidado. O homem vai ser ressuscitado para ser condenado. Aí chamamos lá do juízo do grande trono branco. Todas as pessoas que desprezam Jesus como Salvador, Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separados de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Capítulo 25 de Mateus, versículo 41. Esta é chamada de segunda morte. A primeira morte separa o imaterial, né? A alma, do corpo. O espírito volta a Deus. Três de novo. Tá bom? Corpo, pó, alma, perante Deus. Vai prestar conta, o psique vai prestar conta diante de Deus. Mas diante, a Bíblia diz também que aqueles que são salvos, eles vão prestar conta quanto às suas obras, não para a salvação. O cristão, ele será julgado às suas obras, não a sua salvação ou não. Isso eu estou falando dos salvos, dos que agora estão à direita. Se as suas obras forem aprovadas, elas vão passar, senão o tal será salvo como que pelo fogo. Mas a segunda morte, né? Agora nós temos aí também a segunda morte, são aqueles que vão estar diante de Deus, e foi visto diante deste grande trono branco, homens de todas as raças, tribos. Essa é a segunda. Qual é a segunda morte? Se a primeira separa o corpo da alma, a segunda morte separa o Deus do homem para sempre. Separa este homem agora interior para sempre, para a eternidade, para este lugar de tormento. Então a primeira morte essa é a chamada segunda morte, capítulo 20, 21, 21 de Apocalipse, se você for ver, você vai ver ali que e serão lançados no lago de fogo de enxofre, quem? O diabo, seus anjos e todos os que não foram achados inscritos no livro da vida. Esta é a segunda morte. 3. O castigo será eterno. Agora aqui a palavra eterna ela é usada eu fico às vezes notando, as pessoas usam a palavra eterna assim como se nós temos que saber o que é eterno. Primeiro definir o que é eterno. Irmãos, eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eternidade, eles não têm começo e não têm fim. Veja bem, imortalidade, toda a criação de Deus, fora da Santa Trindade, todos os demais são criados. Logo, anjos, arcanjos, seres celestiais são imortais. Nós somos mortais na carne, mas a nossa alma, ela será o quê? Imortal. Isto será uma eternidade agora, porque aqui nós estamos só de passagem, mas a verdadeira vida, ela vai se iniciar a partir do momento em que nós fechamos os nossos olhos na terra. A vida verdadeira, ela vai dar início quando? Quando esta vida trabalhosa, como diz o hino, quando as lutas desta vida trabalhosa que findar. Um adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na celestial mansão. Se eu não me engano, o fim é este. Tá bom? E também eu não vou cantar. Veja bem. Aqui a questão é essa, a eternidade.
Então nós temos eterno, imortal e imortal. Tá bem? Imortal é aquela parte que não morre, mas ela não pode ser eterna porque ela teve um começo. Todos os demais foram criados, tiveram um princípio. Sejam celestiais, sejam terrenos, tiveram um princípio. Logo, não pode ser chamado de eterno. Agora, imortal. Agora vai passar uma eternidade. Então, fala que algo imortal, que é a alma do homem, passará o imortal. Passará o tempo que não é contado, não tem mais contagem. Isto será indefinido, né? Tanto que tem até um símbolo, né, que diz a eternidade, né? Eternidade, uma infinidade de coisas. Bom, então entendemos o que é eterno, né? Então não existe alguns termos que nós temos a tendência de amor eterno, saudade eterna, casamento eterno. Mas se fosse eterno, não estaria escrito até que a morte nos separe. Se a morte vai separar um ou outro, ou o arrebatamento nos levará um ou outro, ou os dois, não podemos chamar de eterno. Então nós devemos tomar cuidado às vezes que essas frases de efeito trazem um certo... Bom, uma ideia errônea daquilo que deveria ser. Então vejam bem, o castigo será eterno. Então vamos lá. Tem um parágrafo que separei aqui, ele diz que esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. O lago de fogo de enxofre, que é o inferno. Então vejam bem, o pecado é o inferno é a consequência do pecado. O pecado vai levar. Veja que em um determinado momento Jesus Cristo diz assim: eu não vou julgar vocês, não sou eu quem julgo vocês, mas a palavra que eu vos prego, esta vos julgará. Então, o que vai nos julgar? A palavra. O que vai julgar? A palavra. O que vai julgar? A palavra. É o que nós precisamos tomar cuidado. Isto, o que vai depor contra nós, tanto a palavra quanto os nossos atos que estão escritos no mural diante de Deus. Né? Tem um mural, um memorial diante de Deus. Então nós precisamos sempre nos lembrar disso. Quando nós estiver, nós tem a ideia de que aquele que estará diante do Todo-Poderoso, ele não vai abrir a boca. Para os justos, tem o justo, o advogado, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E também para condenar temos a palavra, que Jesus é a palavra. Ele é o Logos. Logo, ele vai também trazer à nossa memória, a memória daqueles, por que eles não vão receber o descanso. Veja que o próprio Moisés, vamos pegar um exemplo terreno, Moisés, ele somente viu a terra prometida, mas ele não entrou. Por quê? Porque algumas atitudes dele o impediram de entrar. Não estou falando de salvação. Estou falando da salvação dele. Estou falando que ele viu a terra prometida, mas não entrou. Josué conduz o povo. Mas por que ele fez? Na hora de conversar, ele bateu, na hora de bater, ele conversou, na hora disso, ele fez aquilo. Quer dizer, ele foi tomando algumas atitudes que impediu que ele entrasse. Então, espiritualmente, algumas atitudes farão com que a pessoa, o ser humano, será impedido de entrar no descanso eterno. E aqui diz que é o pecado. Pecado. Veja, não existe pecado leve, como nós vimos ali da palavra purgatório, aqueles que cometeram pecados leves. Não existe. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, pecado, pecadão. Existe pecado. Pecou. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Nós já falamos sobre isso. Veja que Deus não cria este lugar de tormento para o homem, para a sua criação, a coroa da criação é o ser humano. Veja que nós fomos feitos um pouco menor, a Bíblia diz, que os anjos, porém, né, a nós é dado privilégios que a eles não são dados. A nós é dados, eles cuidam, eles trabalham em prol da igreja, né? Não a igreja em prol dos anjos e arcanjos e querubins, apesar de serem seres maravilhosos, portentosos. É uma coisa impressionante quando você
pensa na angelologia, quando você pensa na doutrina desses seres estupendos que Deus criou, tudo obra das maravilhosas mãos de Deus. Aqui no caso, da maravilhosa palavra de Deus. Deus falou e foi acontecendo. O homem, ele fez, façamos o homem, mas os demais com o poder da sua palavra. Mas quando você entra em contato com esta doutrina, você vai ver quão maravilhoso. Não são dignos de culto, não são dignos de adoração, não é para separar uma bancada da igreja para os anjos sentarem, nada disso. Isso é tudo conversa fiada, tá bom? Mas são seres espetaculares, maravilhosos, estupendos, fantásticos. Quando você olha e começa a ver a grandiosidade de Deus nessa criação, nessa parte da criação, você glorifica a Deus, você exulta, você transborda, porque tudo foi feito pelas maravilhosas mãos de Deus. Tudo foi feito pelas maravilhosas mãos de Deus. Resumindo, portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passar a eternidade com Cristo ou sem Ele é pessoal. Quer dizer, eu não vou poder pôr a culpa em seu ninguém, eu não vou poder culpar a Deus, eu não vou poder culpar nenhum homem, porque, infelizmente, eu deliberadamente, voluntariamente, eu escolhi transgredir e me opor a tudo que se chama verdade. Né? Tudo que se chama verdade. Chegamos, então, ao final. Eu espero que tenhamos obtido êxito. Êxito é outra coisa. Né? Eu espero ter obtido êxito, esperamos obter êxito, tanto eu quanto vocês, para esta realidade, o inferno. Aí você olha para mim e diz, mas irmão Luiz, você fala rindo. Ora, irmãos, porque esta realidade para a igreja, outro ensino maravilhoso de Deus. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino de seu Filho. Ele nos chamou, ele nos convidou, vai entrar numa infinidade de doutrinas, de ensinamentos. Ele nos chamou e eu vou falar de nós escolhemos o caminho estreito, a porta, o caminho apertado, a porta estreita, e a realidade do inferno ela não vai fazer parte da vida dos salvos, benditos em Cristo Jesus. Pelo contrário, lá no versículo que nós temos, né, no versículo 34 de Mateus 25, ele diz, vinde a mim, benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então vejam bem, os benditos, os perversos, tormento. Os benditos, os bem-aventurados, os mais do que felizes, porque fizeram a escolha certa, né? Os nossos irmãos reformados vão ficar meio tristes, né, com isso, mas aqueles que escolheram, eles terão uma eternidade de gozo na presença de Deus. Amém? Lição de número 11, que Deus te abençoe. Essa lição será ministrada no dia 16 de junho. E eu vou pedir mais uma vez, assista, curta, compartilhe, comente, né? Se você gostou, se fez bem para você, se você chega à conclusão de que pode fazer bem para mais alguém, por favor, faça isso, tá bom? E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam todas sobre vós, de hoje para todo sempre. Nós dizemos amém.